todo joelho nessa noite se dobre contemplando, Senhor, a Tua beleza, a Tua santidade, Senhor. Ó Senhor, nós nos dobramos diante de Ti, reconhecendo que Tu és o único Deus, o único Salvador, aquele que veio ao mundo a nos salvar, aquele Senhor que nos resgatou da morte, que nos livrou do poder do pecado, aquele Senhor que nos trouxe da escuridão, das trevas à luz gloriosa. Obrigado, Cristo, por tudo que Tu fizestes por nós. Obrigado pelo que Tu fazes ainda por nós todos os dias. Obrigado, Senhor, essa igreja se dobra diante do Teu senhorio, diante da Tua presença. Essa igreja contempla a Tua face, Senhor. Eu oro por todas as pessoas que chegaram aqui nessa noite e que de alguma maneira precisam, Senhor, um toque especial do Teu Espírito, Senhor. Que elas possam, durante este tempo, sentir a Tua voz, sentir a Tua mão, sentir o Teu afago, sentir, Senhor, que Tu estás te movendo. Senhor, oro por aqueles que chegaram doentes, na sua alma, no seu corpo, que haja nesta noite salvação e cura, em nome de Jesus. Eu oro pelas famílias que se sentem defasadas, Senhor. Oro pelas famílias que se sentem solitárias, que se sentem lutando no mundo perdido. Eu oro para que elas encontrem em Ti a sua paz, a paz que precisam para continuar adiante na sua missão como família na face desta terra. Eu oro por todas as mulheres que se congregam aqui na família de Deus, para que elas encontrem em Ti o caminho que devem seguir, encontrem em Ti a sua identidade renovada e restaurada pelo Teu Espírito Santo. Eu oro para que nenhum poder das trevas prevaleça sobre a posição que Tu deu à mulher, aqui nesta igreja e lá fora, em nome de Jesus. Eu oro para que elas sejam valorizadas, para que elas sejam restauradas, para que elas sejam levantadas em um tempo, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por todos os homens que se congregam neste lugar, para que a liderança deles sobre a família seja, Senhor, renovada, restaurada e estabelecida em cada lar, em nome de Cristo Jesus. Levanta todos os homens que se congregam aqui, em poder, em vitória, em posicionamento e em convicção do chamado, em nome de Jesus. Oramos pelas crianças, pelos filhos, para que eles possam encontrar em Ti a fonte de toda a vida, jorrar sobre a sua juventude, e que encontrem o Teu caminho, Senhor, e que possam ser, Senhor, eles possam ser restaurados, renovados, e possam encontrar em Ti a razão do seu viver, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramos pela liderança desta igreja, abençoa cada líder. Tu que és líder, levanta a tua mão aí onde tu estás. Levanta a tua mão, o Senhor te abençoa nessa hora. O Senhor te abençoa e te levanta em vitória. O Senhor restabelece em ti autoridade, em nome de Jesus. Abençoamos cada líder que tu tens levantado aqui nessa igreja, para que eles possam, Senhor, cumprir a sua missão. Que eles não desistam da missão e do ministério que tu tens dado a eles. Que eles não percam o foco, que eles não percam o propósito de te servir. Que o desânimo não chegue, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, amém e amém. Glória a Ti. Obrigada, gente. Deus abençoe a todos. Isso aqui está sempre uma armadilha. Deixa penduradinho. Oh, glória ao Senhor, aleluia. Tempo lindo de adoração ao Senhor. Glória ao Senhor. Estamos em paz nessa noite? Amém? Há paz em meu povo? Sim? Amém? Quem está em paz, levanta a mão e diz: obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. E quem está em guerra diz: Senhor, me ajuda e tem misericórdia de mim, que eu encontre a Tua paz nessa noite.
Amém? Que nós possamos sair desse lugar renovados, amados. Pelo poder da palavra, pelo poder que a palavra tem quando ela entra na nossa alma, quando ela penetra o profundo do nosso coração, quando ela transforma a nossa vida. Nossa palavra nessa noite está lá em 2 Coríntios, capítulo 2 de 2 Coríntios. Obrigado, Senhor, Tu és Yeshua, o Messias. Obrigada, Senhor. Tu és o nosso amado, o amado da nossa alma. 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 14 ao 16. Vamos meditar um pouco nessa palavra. O Senhor tem colocado no meu coração para essa noite. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16. Achamos? Amém? Amém. Então vamos ler em nome de Jesus. Você nos acompanha, você tem sua Bíblia aí. Diz assim a palavra: mas graças a Deus que sempre... Ok? Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, e para aqueles fragrância de vida. Amém? Até aí a palavra do Senhor. Eu estava lendo esse versículo outro dia, meditando sobre ele, e me chamou a atenção, porque Paulo vem falando sobre seus problemas. Se nós puxamos um pouquinho para trás, Paulo vem falando sobre algumas questões que ele estava tendo quando chegou em Troade, e ele fala de Tito, que ali encontrou a Tito, e de repente ele vem instruindo os coríntios de que havia ele estava meio que ressentido, havia um ressentimento na igreja em relação a Paulo. A igreja de Coríntios estava meio ressentida porque Paulo tinha dado umas palavras duras na última vez que ele esteve, e a igreja estava meio que estranhando aquelas palavras, aquele posicionamento de Paulo para a igreja. Então, de repente, Paulo vem falando e expondo o seu coração nessa carta, e ele diz e fala, e de repente ele entra e diz, ele segue dizendo, ele sai dizendo nesse versículo 14, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, eu comecei a meditar nesse versículo, e comecei a estudá-lo, e eu percebi, então, quando nós começamos a estudar o que realmente há por trás daquilo que só aquela escrita, e só a palavra vitória, e só a palavra conduzir vitoriosamente, dizem os comentaristas que Paulo, nesse momento, Paulo tem algo em mente quando ele escreve essa passagem aos Coríntios. Paulo tem algo em mente. E uma das coisas que me fez pensar enquanto meditava, irmãos, quando nós falamos em vitória, nós dizemos que Jesus nos conduz vitoriosamente, glória a Deus por isso. Mas eu fiquei pensando, porque não há como a gente não se dignar com algumas coisas. Nós vivemos num mundo injusto. Acho que todos nós concordamos com isso. O mundo é injusto. Nós vivemos num mundo que foi, é e será injusto em todas as épocas. Isso não é característico de nós, do tempo em que nós estamos vivendo. Sempre que o mundo foi injusto a todas as gerações. Porque onde há pecado, há injustiça. Onde há defeito, há injustiça. Onde está o ser humano, há injustiça. E Paulo estava vivendo em seu mundo, no momento em que escreve essa carta, num mundo injusto, muito injusto, talvez mais de injusto daquilo que nós estamos vivendo hoje,
Porque o mundo de Paulo, naquele momento, estava sob o domínio de um império. E eles estavam subjugados a esse império que era Roma, que tinha invadido Jerusalém e subjugado todo o povo judeu e toda a região ali da Palestina. Então, para aqueles que não sabem o que é um império, a gente às vezes acha que nós não temos... Ai, graças a Deus que nós vivemos numa democracia. Se a gente estudar um pouquinho e se aprofundar um pouquinho como funcionam as coisas no mundo, nós vamos ver que sempre houve um império comandando em todos os tempos da história do ser humano. Porque quando há um líder máximo, que quando o seu movimento para a esquerda ou para a direita determina todo o que o mundo gira, ou seja, qualquer movimento desse personagem vai afetar todo o mundo, então ali nós estamos falando do império. Um império se estabelece quando há um líder supremo e que a sua palavra determina como vão ser as coisas e vai mexer em tudo, em todas as estruturas, mundialmente falando. Então eu não tenho dúvida que nós vivemos debaixo de um império. Ou de 2 ou 3, não sei. Depende do seu ponto de vista. Mas a característica de um império é o desejo de expansão do seu território, o domínio sobre os outros. Há um desejo de conquista, um desejo de ser o melhor, há um desejo de comandar, de dizer aos outros e às nações o que elas têm que fazer. Isso é um império. Então, Paulo tem em mente, e Paulo compara o Império Romano aqui com o reino de Cristo, com o reino que Cristo veio propor para nós. Quando Paulo fala desta vitória que nos conduz sempre em vitória, Paulo tem em mente aqui o triunfo romano. Cada vez que o exército romano saía para alguma campanha de conquista, como todo império, conquistar território, conquistar povos, trazer cativos, prisioneiros, toda vez que o exército voltava a Roma, eles entravam pela rua principal, com toda aquela pompa, né? Vinha o general na frente, naquele carro poderoso, com uma coroa na sua cabeça, com a águia, com o cetro da águia dourada, a águia romana na mão. E depois atrás vinha todo o exército, os soldados, e mais lá atrás, lá no final, os prisioneiros que vinham cativos daquelas terras que eles tinham conquistado, escravos. Paulo tem em mente esta imagem colossal daquele exército entrando pela rua principal, quando diz: mas graças a Deus que nos conduz vitoriosamente em Cristo. Cristo nos conduz, não é mais o general romano, é Cristo que nos conduz por esta estrada principal. Paulo está nos comparando com aquele desfile de vitória, que não era nada legal. Onde há um império, nunca as coisas são legais, há sempre injustiça, porque há sempre gente oprimida. Quando há um império, pode crer que há um lado que está sendo oprimido. Ninguém é totalmente feliz diante de um domínio. Imagina que o Brasil seja invadido, sei lá, não vou dizer pelo Uruguai, que é a minha terra, né? Porque o Uruguai é bem pequenininho, não tinha nem como invadir. Mas imagine ser invadido por uma grande nação onde nos enxerguem como gente que está para servi-los, e você perde a sua liberdade. Era essa situação de Paulo, era um mundo injusto, extremamente injusto. Apesar dele ser cidadão romano, ele ainda vivia como judeu na injustiça do seu povo. E mais ainda quando ele se converte. Então, desde que o mundo é mundo, amados, há alguém querendo comandar, mandar, dizer, alguém querendo mostrar poder. Nós temos, em toda a história da humanidade, sempre houve um império dominando, seja qual for o local, a terra, as terras, as nações. E para que a gente tenha uma ideia, o primeiro império que se tem conhecimento na história do ser humano data de 4.000 anos atrás. Daí começou a surgir o primeiro império e nunca mais nos vimos livres de império como
como seres humanos, ou seja, sempre o ser humano quis governar outras nações. Sempre o ser humano não aceitou ficar só no seu lugarzinho, trabalhando, sendo feliz. Não, ele tinha que mostrar poder. Sempre houve essa injustiça. E o sentimento do domínio, do triunfo, que está impregnado na nossa memória ancestral, porque há dentro de nós vemos assim, mas o que tem a ver isso com a gente? Nós temos dentro de nós algo, a ancestralidade dessa história da humanidade de governar, de dominar. Nós temos essa impressão de império, nós temos essa impressão de que nós precisamos dominar algo. O ser humano em geral sempre está dentro de si com aquela luta de domínio, de conquista. Mas só que esse sentimento que nós estamos falando aqui, mundanamente falando, que não é o que Paulo está falando aqui, porque Paulo se refere a triunfar em Cristo. Esse sentimento mundano de querer dominar, conquistar, se sentir melhor, ter uma nação que está por cima de todas, que é vista como o máximo. Quem me dera morar nos Estados Unidos. Nós vemos esses países de primeiro mundo e muito mais, os americanos nós olhamos como uma grande nação, na qual nós precisamos, quem me dera morar lá. Há um sonho do terceiro mundista de querer morar num lugar assim. Aí nós vemos os mexicanos perdendo suas famílias nos desertos, para poder passar uma fronteira, para poder entrar naquele império, se sentir e ter vitória. Mesmo que ele perca toda a sua família no deserto, ele ainda acha que lá ele vai encontrar vitórias, triunfos, sucessos. Agora, queridos, o sentimento esse de domínio e de vitória prejudica o nosso sucesso verdadeiro. E talvez você diga assim, mas pastora, eu não me sinto assim, eu não tenho essa vontade. E eu lhe pergunto, será mesmo que dentro de nós, às vezes, nós não temos essa vontadezinha? Quantos de nós tem, por exemplo, algumas frases que nós vamos ver nessa noite, você vai ver como nos criaram e nos colocaram na mente algumas coisas. E algumas coisas determinaram como nós vamos encarar a nossa vida e como a partir disso nós vamos nos sentir um fracasso na vida. Porque, amados, toda vitória precisa de uma batalha. Não é possível a gente dizer que é vitorioso se não batalhamos antes. Vitória não existe sem batalha e batalha não existe sem vitória ou fracasso. Mas se nós saímos vitoriosos em algo é porque houve uma batalha no meio e que muitas vezes nessa batalha a gente perdeu os pedaços no caminho, a gente perdemos as forças, nos drenaram as forças, choramos, nos humilhamos em meio a batalhas que enfrentamos na vida, nos desgarramos. Perdemos algum pedaço no caminho e principalmente onde nos deixamos ferir profundamente por pessoas no meio dessa batalha. E às vezes ferimos os outros, batalhando na vida. Porque as situações se apresentam para nós e a gente às vezes acredita erroneamente que nós precisamos entrar nessa batalha e sair vitoriosos. Então, o que temos dentro de nós que nos faz entrar em lutas? E essa é a pergunta que eu faço, trazendo essa passagem de Paulo. O que nos faz entrar em lutas, se não sermos escravos das conquistas, se não nos sentirmos vitoriosos? Eu preciso me sentir melhor, eu preciso ter vitória, eu preciso, né? Eu preciso. Mas eu faço outra pergunta nessa noite, que é a seguinte: a quem temos ouvido? Quem são as pessoas que nos falam? Quais são as vozes que nós temos ouvido nesses últimos tempos? As vozes que nos dizem o que é sermos vitoriosos nesta vida. Qual voz tu estás ouvindo de vitória? Eu sou vitorioso em Cristo Jesus.
Será que só ser vitorioso em Cristo Jesus é o que a gente anela mesmo? Será que dentro de nós não estamos batalhando e tendo informações de fora, lá de fora? Que vozes nós estamos ouvindo quando pensamos em vitória e em sair adiante e em vencer? Pode crer, o brasileiro tem uma coisa assim, ó. Eu preciso vencer na vida. Você já ouviu isso aí? Eu ouvi milhares de vezes. Tem que vencer na vida. Eu preciso vencer na vida. Agora, o que engloba esse vencer na vida? O que é a gente? O que nós sentimos quando dizemos que vencemos na vida? Pense um pouquinho. Qual é teu símbolo de vencer na vida? O que está nos conduzindo nessa entrada triunfal pela rua principal da vida? Qual é o general que nos conduz lá na frente para vencermos na vida? Ser alguém na vida. Ouvimos isso constantemente. Ficamos encantados com os valores deste mundo, amados. Nós nos encantamos com eles porque isso, de alguma maneira, nós achamos que vai nos colocar num lugar onde nos olhem como pessoas que venceram na vida. Então, desejamos o que aos nossos olhos parece que faz os outros felizes. Essa frase parece meio complicada, mas eu vou repeti-la. Desejamos os que aos nossos olhos parece fazer feliz aos outros. Vemos as pessoas felizes, é o que nos parece. Né? A gente olha A, B, C, A, são pessoas felizes. E o que elas têm? Bom, elas têm isso, então eu quero ser feliz como elas. Eu vou tomando exemplos para mim do que é vencer na vida e ser feliz nesta vida. Então, invejamos as celebridades, olhamos para os grandes, os famosos, né? Aí eu vejo as meninas encantadas, em outro tempo, agora não tanto, mas encantadas com cantoras famosas, né? A Beyoncé, a Ivete Sangalo, sei lá. Pense aí nas celebridades, eu vejo que conquistam as meninas. A Rihanna. Então, interiormente, a pessoa olha para aquilo, para aquela fama, para aquele monte de dinheiro. Nós vemos aquela ostentação em mansões, em carrões, em iates, em viagens, em acúmulo de dinheiro, bilhões na conta. Então, nós olhamos para isso e invejamos as celebridades porque elas se tornaram as nossas referências de felicidade. Então eu digo assim, eu não posso ser ela, mas eu posso ter o que ela tem. Então, daí vem jorra aquele monte de coisas que começam a nos capturar. Vamos tentar adquirir aquilo que a pessoa tem. E então entramos na questão das marcas, né? Então, se a famosa aparece com aquele tênis marca X, nós vamos querer aquele tênis. Se a famosa aparece com aquela roupa Calvin Klein, nós vamos querer aquela marca. E nem que eu tenha que sair e torrar todo o meu salário naquela bolsa. Outro dia passei pela loja Louis Vuitton, em Porto Alegre. Eu confesso que eu não sou adepta de marcas, eu tenho uma aversão a marcas. E não tente me dizer, mas é bom, é diferente. Não me entra, não adianta. Não que eu não vá comprar uma coisa que eu goste, mas eu não vou comprar porque é aquela marca. Me desculpe, mas eu acho isso a maior burrice. Desculpe, vou ser bem direta essa noite. Porque está mais associado ao valor que aquela marca me dá e ao quanto isso vai me dar algum tipo de status do que realmente se aquilo tem qualidade ou não. Então, eu passei pela loja da Louis Vuitton, eu comecei a olhar aquelas bolsas, não tinha ideia de quanto valia, porque nunca cheguei perto de uma bolsa Louis Vuitton, a não ser as fake, né? Então, passei para olhar, olhei na vitrine, eu tirei meu óculos, esfreguei meu olho, de novo, não é possível, estou vendo mal esse preço, não pode ser. Uma bolsa assim, R$11 mil?
pode ser? Bah! O que o senhor faria com 11 mil reais, seus? Meu Deus! Eu não vou nem falar o que eu faria com 11 mil reais. 11 mil reais, uma bolsinha assim. A mais barata saía 6 mil e não sei quanto, que estavam na vitrine, né? Mas eu vejo muita gente adquirindo bolsas Louis Vuitton, e não é gente rica. Não é gente rica. Não é gente que tem dinheiro. Às vezes eu vejo gente trabalhadora que faz qualquer coisa para adquirir aquela bolsa. Porque aquilo lhe dá uma importância, aquilo lhe dá um sentimento de poder, de domínio, de império, de conquista. De olhem como eu sou importante, olha como eu posso comprar isso aqui. Eu posso, mesmo que eu passe o mês inteiro comendo arroz. Sem sal ainda. Mas eu estou com aquela bolsa. Mesmo que meus filhos não tenham o que comer, mas eu estou com aquela bolsa. Mesmo que eu não consiga pagar as minhas contas, honrar os meus compromissos, mas eu adquiri aquela bolsa. E não vou falar de carro aqui. Você vê passar aquela Ford, qual é que está agora em alta, né? Me ajuda aqui que nós somos... Não, é Toro, Fiat Toro. Você vê aquela, sabe? Você já conhece Fiat Toro aí? Porque eu conheci umas semanas atrás. Que bom que não conhece. Levanta a mão quem conhece. Fiat Toro. Tá com vergonha. Sabe bem do que eu estou falando. Você vê passar aquele carrão. Eu não estou criticando quem tem. De repente algum irmão tem Fiat Toro. Pode comprar, glória a Deus. Deus abençoe os queridos. Não estou criticando. Estou dizendo que eu não posso comprar, e de repente eu vejo passando fulano com a Fiat Toro, e tu olha e diz assim, meu Deus, ela é uma manicure e tem uma Fiat Toro, como é que pode? Tu faz as conexões e não te cai a ficha. Então, amados, nós estamos vivendo num mundo louco, completamente pirado. Completamente pirado. E eu me pergunto, quem dividiu as classes? Quem dividiu a sociedade em classe? Classe alta, classe média, classe baixa, classe miserável, porque tem mais que baixa, né? Quem dividiu o mundo em classes? Quem dividiu o mundo em categorias? Terceiro mundo, primeiro mundo? Quem inventou essas coisas, gente? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Porque a minha cabeça meia louca, às vezes para... Mas quem foi? Onde isso começou? Onde começou essa loucura? Que nos separaram. Pobre não anda com rico, rico não anda com pobre. Onde começou tudo isso? Quem inventou as marcas? Eu quero te dizer nessa noite que as mãos que fazem as marcas, isso você pesquise lá depois. Você sabe quem são as mãos que fazem as grandes marcas? Nike, Adidas. Você sabe quem são? Mãos escravas. Mãos escravas. Gente que recebe às vezes $1 para trabalhar. $1, $2. Sabe? E você usa isso sem a menor... Não está nem aí. Não está nem se importando. Mas é lá do outro mundo. Não quero nem saber que mão fez. Mãos escravas. Você promove a injustiça. Você que se diz vivendo no mundo injusto, e você que se diz, meu Deus, eu sou pobre, olha só, nunca vou ter nada. Você promove mais a injustiça quando compra uma marca, porque é uma marca. É uma marca. Você promove a injustiça. Você que se acha tão justo, que se acha tão generoso, que se acha tão pelo pobre, você às vezes não está colaborando, ou você está entrando na onda deste mundo, daquilo que nos fizeram acreditar. Então, amados, vencer na vida, somos medidos pelo que consumimos. As mercadorias determinam a nossa identidade, nos carimbam em grupos e classes. Distinguimos um indivíduo facilmente pelo bairro que ele mora, é ou não é?
Distinguimos um indivíduo pelo carro que ele anda. Distinguimos um indivíduo no colégio que ele estuda. Nós distinguimos um indivíduo pela faculdade que ele cursa. Ah, tem faculdade, nós fazemos... Oh, tem faculdade. Nós nos agarramos a algumas coisas e desmerecemos outras. Como se aquele trabalho do gari ou do profissional que junta o lixo fosse menos do que o médico que está lá no hospital, ou do vendedor que está ali no Kroloff, ou de um repositor de produtos numa prateleira, ou de uma simples faxineira. Nós vamos classificando. E agora coloca a mão no seu coração e diga se nós não fazemos isso. Tem faculdade. Nós nos admiramos. Meu Deus, nós ficamos perplexos. Nós valorizamos. Dizemos, ai, meu Deus. Sabe, é tão difícil para um jovem hoje em dia que ainda não se achou no que vai estudar. Ele chega e diz, e aí, o que vai fazer? Eu não sei ainda. Tem que estudar. E aí, vamos supor, o jovem quer ser pedreiro. Não, mas isso não é vencer na vida. Ser pedreiro, ajudante de pedreiro. Outro dia, o pedreiro que trabalha para nós lá, chegou numa parecida com um Fiat Toro. E eu disse, pedreiro, não estudou, não fez faculdade. Nós temos símbolos de conquista, de vencer na vida, gente, que nós precisamos como cristão deletar. Delete. De repente você vai ficar meio contrariado, pastor, eu estou fazendo a cabeça do meu filho para estudar, e tu disse que não é para estudar. Não estou dizendo aqui que não é para estudar. Eu estou dizendo que a gente não pode desvalorizar as pessoas, porque elas não estudaram, porque elas estudaram, ou porque elas estão cuidando de um cavalo, como o Pedrinho, trabalha lá, não, né, Pedrinho? Não fez faculdade para cuidar de cavalo, né, Pedrinho? Não. Mas eu não posso desmerecer uma pessoa porque ela não fez uma faculdade. Eu não posso desmerecer uma pessoa porque ela não anda ostentando uma marca. Eu não posso desmerecer uma pessoa porque ela não sai para viajar a tal ou qual lugar, ou porque ela não tem aquele carro, ou porque ela não vem daquela família. Então nós vemos esse mundanismo, nós distinguimos as pessoas facilmente pelos restaurantes que elas frequentam, pelas cidades para onde viajam. Agora nas férias as pessoas, né, ostentando para onde viajam. Estou aqui, olha só, né? Meu valor virou a minha mercadoria, é o que eu tenho que me dá o valor. E olha, Paulo diz assim, para alguns o nosso triunfo cheira a morte, a cadáver, porque às vezes a gente sente assim. Paulo diz ali, né? Diz, somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, porque nos olham com cara de coitado, nos olham como os coitados. Coitado, olha onde mora, coitado, olha o carrinho que tem, furrequinha, aquele corsinha caindo aos pedaços. Sabe, as pessoas vão fazendo isso. Olha só o que nós vamos fazendo, como a gente vai se mundanizando. Então eu começo a me relacionar com as pessoas a partir desses parâmetros de mercadoria. Então quando elas não me servem mais, eu também as descarto. Já era, tchau, está indo. Porque eu já tenho esse comércio dentro de mim, eu já tenho esse valor de que eu valho pelo que eu tenho. Então as pessoas começam também, eu só sei me relacionar com as pessoas a partir de se me serve ou não me serve. Se não me serve, eu descarto. Nós vamos descartando, e a isso nós chamamos de vencer na vida. E a isso nós dizemos e olhamos para as pessoas e venceram na vida. Olha só a quantia de dinheiro que tem, venceram na vida, estão atirados para trás. Não é assim que a gente diz, esse aí está atirado para trás, está com a vida em frangalhos. Mas nós achamos que ele está atirado para trás, venceu na vida. E outro símbolo que nós temos como vencer na vida também são os relacionamentos. Aqui estou falando de coisas materiais, mas tem os relacionamentos. Nós ficamos nos iludindo com relacionamentos que em nada tem a ver com o caráter de Cristo. Nós dizemos nas redes sociais que nos amamos. Às vezes nós vemos casais, te amo, a minha vida, meu amor.
ostentamos os nossos relacionamentos nas redes sociais, mas temos um plano de vingança constante com a pessoa que dorme do nosso lado. Constantemente estamos armando um plano de vingança estabelecido nos nossos relacionamentos, onde queremos sempre punir o outro pelos seus erros. Ah, mas ostentamos no Facebook e no Instagram, imagina? Aí depois, fora do Instagram e do Facebook, é só... Deus nos acuda em casa. Mas eu preciso ostentar, porque isso me dá um senso de sucesso, isso me dá um senso de vitória, de vencer na vida. Então, no fundo, não desejamos que o outro se recupere do seu erro e que ele encontre o bom caminho. No fundo, não é isso que queremos. No fundo, estamos querendo que o outro se dê mal quando a gente não se bica no relacionamento. Ficamos torcendo ali silenciosamente para o outro se ralar. Sabe, no fundo nós estamos querendo que o outro se rale. Nós não queremos ver ele recuperado. Nós queremos ver o outro quebrado. Nós queremos dominar o outro. Nós queremos botar o pé em cima. Nós queremos que o outro nos sirva aos nossos propósitos, do jeito que nós queremos. Nós queremos pisoteá-lo. Nós queremos fazer assim. Ele vai ver o Deus que eu sirvo. Meu Deus, que Deus é esse? Porque o meu não é. Meu Deus me fala de paz, misericórdia, amor, benignidade, bondade, paciência, constância, alegria. Como podemos então viver a nossa vida justamente com consciência de que somos mais do que vencedores? Porque aí então vemos essa coisa de que a Bíblia nos fala constantemente, nós somos mais do que vencedores, sabe? E viver justamente e ser mais do que vencedor em Cristo é uma condição além do que humanamente possamos conquistar. É uma coisa além, não se pode comparar as conquistas, as vitórias e o sucesso deste mundo, que eu terminei de falar. Quando a Bíblia nos diz quando Paulo nos diz que Cristo nos conduz vitoriosamente, ele está dizendo, gente, nós não precisamos lutar, porque a vitória, nós já somos vitoriosos. Nós já somos vitoriosos, a vitória já está estabelecida em Cristo Jesus. Então, quando nós pensamos que neste mundo nós precisamos nós precisamos viver justamente, alguns dizem assim, e um desafio muito grande, eu não aguento mais viver nesse mundo injusto, eu me desanimo, eu pago minhas contas, mas meu vizinho faz gato, meu vizinho deve, não paga, e fica por isso mesmo, e eu que estou sempre ali batalhando, parece que nada dá certo. Ah, amados, mude o seu chip, mude a sua cabeça. Porque você é um vitorioso em Cristo Jesus. Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. E uma das coisas que nós precisamos aprender para viver justamente nesse mundo, e aqui eu vou falar de 2 ferramentas, para nós vivermos justamente no mundo injusto, é que nós precisamos aprender que nós somos um ser integral. A Bíblia nos diz que nós somos um ser integral. A Bíblia nos prova de que nós somos um ser integral. Provérbios 4:23 diz, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Um ser integral. Eu preciso guardar a minha alma, eu preciso guardar o meu coração, porque daqui vai sair... vai determinar como é que eu vou viver a minha vida. Depois Mateus 15:11 diz, o que entra pela boca, essas são palavras de Jesus, diz assim, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Quer dizer, não é o que entra dentro de mim, o que me torna uma pessoa ruim, mas o que sai de mim, o que me contamina, é o que está dentro de mim, é o meu coração que me contamina. É esse coração que eu tenho que guardar, o que me contamina.
Então o coração é o lugar da formação espiritual, amados. O nosso coração, a nossa alma, é ali onde nós temos uma formação espiritual. Ali flui o que é bom e o que é ruim também. Ali flui a vida para todo o seu ser. Ali flui vida, pode também fluir fraqueza. Ali pode fluir solidão, vulnerabilidade, pode fluir morte. É do seu coração que flui isso. É o que sai da sua boca, o que o mata. Então você se cuida de não fumar, de não beber, de nisso, daquilo, e você está jorrando morte. Mesmo com todos os seus cuidados dietéticos e de comidas light, mas você está engolindo lixo todo dia, porque a sua mente está tomada dos valores deste mundo. Então, amados, é ali onde fazemos nossas escolhas e onde se forma a nossa identidade. É ali onde nós alinhamos ou desalinhamos nossa vontade com a vontade de Deus. Implica que se estamos alinhados com a vontade de Deus, então absolutamente nenhuma situação na nossa vida vem para nos destruir. Porque estamos alinhados com a vontade de Deus para nós. Então, todas as situações, e pensa agora, eu quero que tu faça um exercício, quais são as situações que te afligem hoje, nesse momento. O que está atormentando a tua alma? O que tem te tomado? Que tem tirado a tua paz? Todas elas são uma oportunidade para amadurecer e nos fazer mais fortes. Todas elas. As aparentes perdas que nós achamos que temos não são perdas. Perdi, não são perdas. São coisas ou pessoas que precisam ir embora. É necessário que vão embora. Não são perdas. Elas são necessárias porque Deus está no comando e Ele sabe o que é melhor para nós. Estamos aqui falando de uma vida alinhada aos propósitos de Cristo. Eu sei que Giovana, domingo passado, falou uma vida com propósitos, não foi isso? Sim, né? Então a pergunta é, nós estamos realmente, será que o que ouvimos domingo passado, isso entrou na nossa mente, nós estamos alinhados realmente com a vontade de Deus para nós? Porque se nós estamos alinhados, amados, todas as situações, pensem todas, servem a um propósito para o nosso crescimento. Que difícil entendermos isso. Que difícil a gente entender isso. E vou lhe dizer por que é difícil. É difícil porque a nossa mente está dominada pelos pensamentos mundanos. Por uma mente mundana de conquista. Por uma definição de conquista e vitória completamente mundano. Nós estamos nos deixando influenciar pelo que o mundo nos diz, do que significa, do símbolo do sucesso, dos símbolos do sucesso na nossa vida. Quando eu digo todas as coisas, estou falando de um relacionamento, estou falando de uma soma de dinheiro que podemos perder, sabe? Um bem material que perdemos, mas como se eu estou em Cristo? Olha, eu vou te dizer uma coisa, todas as vezes que nós perdemos alguma coisa, um dinheiro, perdi R$500, não me pagaram. Perdi um carro, se arrebentou todo, perda total. Todas as vezes que acontecem essas grandes perdas, ou pequenas perdas, elas vêm para nos ensinar generosidade e independência das coisas materiais. Cortar coisas, valores que nós estamos apegadíssimos às coisas materiais. Então Deus permite que alguma coisa perdamos para a gente entender que isso não é tudo nesta vida e que nós podemos viver sem isso. E que no nosso valor não está ali. Quando vou lhe dar um conselho, você perde uma coisa, outro dia nos aconteceu, nós perdemos R$500 numa situação X. Na hora eu disse assim, Senhor, eu precisava perder esse dinheiro, porque certamente eu preciso ser mais generosa. Então comecei a praticar a generosidade. Quem é generoso, você já viu o perfil de quem é generoso? Ele não está contando, ele empresta, ele dá, ele está ali. Aquilo não significa muita coisa para ele, perder ou ganhar. Perde por aqui, ganha por ali um monte. Mas quem está agarrado às coisas materiais, ao carro, à casa, às minhas coisinhas, está sempre perdendo. Sempre perdendo, sempre faltando, nunca é suficiente. Nunca é suficiente, pode ganhar 2 vezes mais, nunca dá.
porque não há um contentamento. Então, quando você perde alguma coisa, amado, você bate um carro, vai dinheiro que não planejou, você diz assim: Senhor, me ajuda a ser mais generoso. Faça esse propósito dentro de ti, tu vai ver o que Deus vai fazer. Porque vai sair dinheiro de onde tu não pensou. Vai começar a vir dinheiro na tua conta que tu nem pensou. Vai começar a se abrir uma porta que tu nem imaginou, vai começar a se abrir. E em vez de ficar, meu Deus, chorando, e agora, o que eu vou fazer? Diga: Senhor, me ensina a ser generoso a partir desta situação. E comece a ser generoso. Toda vez que perca uma coisa, abra a mão. Dê mais. Eu te desafio a fazer isso. Tu vais ver as coisas que Deus vai fazer na tua vida. Isso eu não estou contando uma coisa assim que eu não vivi. Eu estou contando coisas que eu vivi. Estou contando de coisas que é o meu caminhar com Deus. Em toda a minha trajetória. Como pastora e como pessoa que serve ao Senhor. Agora, e quando vem a doença, será que nós podemos olhar como uma coisa, pastora, mas aí é demais, olhar uma doença como uma coisa tão boa? Não, não pode ser, a doença é ruim, claro que é ruim, depende como olhamos. Eu tenho aprendido que uma doença, porque um coração doente adoece todo o corpo. Um coração doente, cuida o teu coração, porque dele emana a vida. Um coração doente adoece todo o corpo. As nossas doenças físicas vêm de um coração que está doente. Volto a Provérbios. Cuida o teu, sobre todas as coisas, cuida o teu coração, porque dele emana a vida, dele depende toda a tua vida, dele depende o teu corpo, dele depende tua saúde emocional, dele depende os teus relacionamentos. Então, logo a gente vai ver que quando há doença, há um coração doente. A doença física é precedida por um coração que adoeceu. Porque ele é o centro da minha alma, ele é o centro da minha vida. É isso que a Bíblia me ensina. Então a doença é algo que se manifesta com a intenção de chamar a atenção para algo maior e que precisa ser curado em nós. Ela só é uma mensageira. A doença é um mensageiro que vem nos dizer onde nós precisamos trabalhar na nossa alma e que algo não anda bem. E vou além, às vezes uma doença mais grave nos fala de gente que a gente excluiu dentro da nossa família. Porque nós somos seres integrais, amados. E esse é o segredo do sucesso. Nós precisamos entender que somos seres integrais, que nós não estamos desconectados da nossa família, que eu preciso ter paz dentro da minha família. Não é possível ser uma pessoa de sucesso, caminhar vitoriosamente em Cristo, como Paulo está falando, se dentro da minha casa eu vivo uma guerra. Se dentro da minha casa há desordem, se dentro da minha família eu sou uma pessoa que exclui, e que vivo excluindo A, B, C ou D. Com certeza lá na frente eu vou estar passando por uma doença, ou alguém, o meu filho, isso vou passando para diante, para alguém resolver porque eu excluí a minha mãe, porque eu excluí meu pai, porque eu não gosto daquele primo, porque eu tenho pavor daquele tio, e nós vamos excluindo. Aqui eu não estou dizendo que nós vamos nos sentar com as pessoas e fazer de conta que eles são pessoas legais. Aí você tem um tio traficante, e você diz: vamos aqui para casa porque eu não posso te excluir. Não, eu estou dizendo que nós podemos manter distância quando um relacionamento não é legal, mas eu não posso excluir a pessoa e dizer: eu não conheço esse cara, eu não sei quem é. Eu preciso reconhecer o lugar dele dentro da família, dizer: ele pertence a essa família. E essa família o acolhe assim como ele é. Eu não posso ir excluindo as pessoas assim, porque isso lá na frente vai me cobrar alguma coisa. Então a doença sempre vem dentro do campo sistêmico da família, vem para nos mostrar algumas coisas que nós precisamos olhar com mais atenção, reparar o que deixamos para trás. Pode ser também que ela é fruto de uma desordem dentro do sistema familiar, e pode ser também que nós não estamos sabendo, mas há desconexão entre as pessoas que são da nossa família, nós estamos desconectados da nossa família. Amado, eu te digo nessa noite, se tu é uma pessoa desconectada com a tua família, te conecta de novo. Mas meu pai é horrível. Eu não estou dizendo que tu sente para tomar chimarrão todas as tardes com teu pai. Eu estou dizendo que tu faças um lugar para o teu pai, no teu coração, para a tua mãe, no teu coração, porque isso é muito importante para a gente ter sucesso na vida.
honra teu pai e tua mãe. O único mandamento que tem promessa: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida. Quer mais prova do que isso, do que eu estou falando? Então, amados, quando olhamos para a dor das famílias, eu tenho me deparado com tantas coisas, e é tão difícil a gente ver as pessoas sofrendo, as famílias sofrendo, coisas que poderiam não estar sofrendo, coisas que poderiam já estar arrumadas, coisas que poderiam já estar resolvidas, mas as pessoas insistem no sofrimento, insistem nas batalhas que as fará vitoriosas. As pessoas insistem em ser influenciadas por coisas que em nada tem a ver com o Evangelho. Então, nós precisamos deixar de sermos governados por essa vontade que o mundo diz que nós precisamos ter. O mundo nos diz que nós precisamos nos deixar governar, que, sabe, deixa meu coração me guiar, mas meu coração não está sendo governado por Cristo, então ele não pode me guiar. Porque eu vou ser escravo da minha vontade. E a vontade, ela se dá pelo menos em 3 níveis. Aquela vontade do impulso, que a gente diz, deu vontade, fiz, pronto, já era. Depois, aquela vontade que tem um passinho mais de crescimento, que tem um pouco mais de maturidade, que faz as coisas e depois diz, mas o que eu fiz? É aquela vontade que reflete depois, diz, mas o que eu fui fazer? Mas Deus nos chama para um nível de vontade, amados, onde a nossa vontade está sendo dominada e transformada pelo Espírito Santo que habita em nós. Então ela flui automaticamente. Nós não precisamos batalhar. Nós não precisamos fazer muita força. Nós não precisamos travar, como a gente costuma dizer, matar um leão por dia. Quando a nossa vida está alinhada aos propósitos de Deus, tire da sua da sua boca a palavra batalha, a palavra batalhar. Tire, porque Jesus já te fez mais do que vencedor. Ele já lutou, ele já pagou o preço. Você não precisa batalhar mais. Paulo estava nos mostrando algo muito superior a uma batalha. Ele estava nos dizendo que Cristo já nos conduz vitoriosamente. Nós não precisamos fazer nada. Ele já nos conduz vitoriosamente. O problema é que a nossa vontade não está dobrada ao domínio de Cristo na nossa vida. Quando Cristo está nos dominando, então a reação é automática. É o caráter encarnado de Cristo em mim que me faz agir. Às vezes até não preciso pensar como tenho que agir, porque Cristo, o caráter dele, está dominando a minha vida. O caráter de Cristo domina, está encarnado. Eu já não preciso me debater entre o que é certo e errado, porque o certo já vem automático. Me deram um troco mal, eu não preciso me debater, devolvo, não devolvo? Não, aquilo é automático, eu devolvo. Porque eu sei que tudo está prejudicando outra pessoa. Entendeu? Eu não vou passar os outros para trás, eu não preciso me debater, passo ou não passo, passo a perna ou não passo, porque aquilo é automático, eu sei que aquilo está errado. O caráter de Cristo encarnado na minha vontade. Eu não preciso pensar o que é certo. Isso já vem automático, me é natural. Eu não preciso me debater, lutar, faço o certo ou não faço. Não, eu faço o certo. É o único caminho que eu conheço, é o certo. Eu não sei. Talvez a gente se debata em muitas coisas ainda porque a gente não tem deixado Deus dominar, o Espírito Santo transformar a nossa vida. No momento em que nós deixemos o Espírito Santo transformar a nossa vida, as coisas vão fluir naturalmente e a vitória vai ser sempre natural. Ela vai vir sem a gente. Nós vamos sair na porta assim, de repente lá está a vitória, nos esperando. A vitória já veio a nós. Nós sequer precisamos sair atrás dela, ela já chegou. Porque Deus já enviou a provisão, porque Deus já colocou a sua mão. Porque é assim que funcionam as coisas com Deus. Deus já sabe o que precisamos antes que a gente peça. Ele já sabe, Ele conhece o nosso coração. Ele é um Deus de amor, como é que vai nos dar coisa ruim? Só pode nos dar coisa boa. E nós que ficamos juntando para nós coisa ruim, a gente fica atraindo.
A gente é nós somos o nosso carrasco. A gente se boicota. A gente tem o prazer de se boicotar. Então, amados, quando alcançamos essa dimensão na nossa vida espiritual, teremos então alcançado o sucesso em todas as áreas da nossa vida, porque somos uma nova criação em Cristo. Somos uma nova criatura, não somos mais aquele velho homem, nós somos uma nova criação em Cristo que nos conduz de vitória em vitória, que nos faz mais do que vencedores, que nos conduz, que nos leva no desfile da vitória pela rua principal, porque já somos vitoriosos em Cristo e esse é o nosso sucesso. Agora, se nós insistimos em nos agarrar aos padrões do mundo, em seguir batalhando pelo que é sucesso mesmo, em seguir batalhando pelos símbolos das riquezas deste mundo, amados, se seguimos nessa, isso não tem mais fim. Eu tenho que te dizer nessa noite, amado, que isso não é o caminho. Talvez não é o que tu queira ouvir. Tu quer ter as coisas. Qual é o problema? Qual é o problema de não ter, de não ser tudo isso? Qual é o problema, se não porque nossa identidade não está em Cristo? Nós não estamos voltados para os propósitos de Cristo. Nós estamos em outra vibe. Nós estamos, olha lá o fulano, a casa que tem, olha o carrão, nós estamos só nisso. Olha o quanto ganha, ganha 20 mil por mês, 50 mil por mês. E nós estamos assim, encantados, maravilhados com as luzes do sucesso mundano. E Cristo nos chama para outra coisa. Paulo fala bem claro, para eles cheiramos a morte, somos os fracassados. Quem nos olha diz, coitados. Sabe? Mas eu sei no meu coração que Cristo me conduz de vitória em vitória. Eu sei no meu coração que há em mim o perfume de Cristo. E para aqueles que servem a Deus, eles sentem esse perfume. Para quem não serve a Deus, você nunca vai exalar o bom perfume de Cristo. Você vai sempre feder a morte. Mas para aqueles que têm Cristo no seu coração, você vai sentir, os outros vão sentir o seu cheiro, seu perfume. Paulo estava falando isso. Desliguem do sucesso desse mundo. O segredo do sucesso é olharmos com atenção o que nos acontece e descobrir para que essas situações vieram na nossa vida. Porque são essas situações ruins, irmãos, que vão nos conduzir a toda a vitória. Se a gente prestar atenção, o que elas estão nos falando? Sobre que coisa de nós elas estão nos dizendo assim, olha, Cláudia, presta atenção. Essa doença aí, presta atenção. Ela está falando de algo que está lá no teu coração. Essa perda aí está te falando que tu está ferrada, alguma outra coisa que não é em Cristo, estar esperando em Cristo as coisas. Então, duas coisas que são o caminho certo para o fracasso, amados. É a gente tapar o sol com a peneira, fazer de conta que nada acontece. Ser casado, está tapando o sol com a peneira, fazendo que nada acontece, é o segredo do fracasso. Nada acontece. Vou fazer de conta que está tudo bem. Segredo do fracasso, na certa. E a outra é deixar as coisas de qualquer índole. Preste atenção. É deixar as coisas de qualquer índole para trás sem resolver. Sabe quando as coisas mal resolvidas na nossa vida, e a gente deixou para trás e ficou por isso mesmo? Fazer de conta, já passou, ficou lá atrás. Resolva. Encare seus fantasmas. Tenha coragem de se olhar. Eu te desafio nessa noite, a gente ficar de pé. E eu espero que essa palavra tenha mexido realmente com o teu coração. Porque o Espírito Santo, amados, quer nos fazer pessoas de sucesso. Quer que a gente seja pessoas que caminham em vitória. Mas se a gente insistir em seguir agarrados às coisas desse mundo injusto, em seguir olhando as coisas, o sucesso desse mundo injusto,
em não ter coragem de mexer naquilo que precisa ser mexido. Eu vejo pessoas que têm medo de se olhar. Várias pessoas já têm chegado e me dito assim: pastora, eu até quero, mas eu tenho medo do que eu vou achar lá embaixo de mim, lá no fundinho. Eu tenho medo. Eu tenho medo, não sei o que eu vou me deparar. Eu tenho medo de não saber o que fazer. Eu tenho medo, me assusto o que possa ter dentro de mim. Mas Cristo te chama para isso. Cristo te chama para ser uma nova criatura em Cristo. Ele te chama para ser uma nova criação, algo novo, completamente novo. As coisas velhas ficam para trás, e as que eu possa resolver, eu vou resolvê-las. E as que eu tenha que olhar de novo, eu vou ter que olhar. Fecha os teus olhos nessa noite. Coloca o teu coração na presença do Senhor. O Senhor está te chamando a uma nova vida. O Senhor está te chamando para olhar essa doença. O que dói em ti? O que dói em ti nessa noite? No teu corpo? Quais são as tuas doenças? Quais são as tuas dores? O Senhor te chama para olhar essa doença. O Senhor te chama para olhar isso que está te acontecendo. O Senhor te chama para que tu prestes mais atenção nessa situação de impossibilidade, nessa situação de inconformismo que tu estás vivendo. E Ele te diz: eu estou falando contigo através disso, eu estou enviando isso porque eu quero te tratar, eu quero te falar, eu quero te chamar para uma conversa à parte, eu quero te chamar para intimidade comigo, e eu quero te mostrar aquilo que está acontecendo dentro de ti. Faz uma oração nessa noite, aí no teu coração, aí onde tu estás. Senhor Jesus, eu coloco a minha vida diante de ti. Eu coloco toda a minha vida, Senhor. Tu conheces meu presente, meu passado, meu futuro. Tu conheces tudo de mim. Tu sabes tudo que eu vivi. Tu conheces minhas dores. Tu conheces os meus sonhos frustrados. Tu conheces as minhas ambições. Tu conheces, Senhor, as minhas angústias. E nesta noite, Senhor, eu coloco diante de Ti o que pesa no meu coração. E eu decido, e eu quero que Tu tomes uma decisão nessa noite, se realmente isso flui do Teu coração, se essa é a Tua vontade. Eu decido começar uma nova caminhada. Eu decido deixar que Tu governes a minha vida. Eu decido, Senhor, que Tu me mostres o caminho em que devo andar, que talvez não é o caminho que estou planejando. Mas eu estou disposto, Senhor, a seguir a Tua voz. Você está disposto nessa noite? Olha que quando a gente diz sim, o Senhor pode dar uma volta de 180 graus na nossa vida. Convergir a nossa vida a outra coisa. Você está disposto? Está disposto mesmo ou ainda está se agarrando nas suas coisinhas? Ou ainda está passando a mão naqueles troféuzinhos baratos, descascados da sua alma? O Senhor te chama a algo novo, amado. E Ele quer o melhor para ti. E eu te desafio a tu tomares essa decisão e começar a fazer outra coisa nessa tua vida que tu está achando que não dá em nada. Começar a fazer outra coisa. Eu te desafio. E depois tu me conta no que deu. Depois tu me procura e diz: pastora, olha, porque Deus vai se manifestar de uma forma vitoriosa em ti. Ele vai te conduzir vitoriosamente em todas as coisas. Tu não vai conseguir nem sequer prestar atenção, tu não vai conseguir entender o que Deus vai fazer. Porque Ele vai revolucionar a tua vida, Ele vai mudar tudo de lugar. Ele vai fazer uma transformação. Mas nesta noite Ele te desafia a dar o primeiro passo de: Senhor, eu me rendo. Eu não quero mais olhar, Senhor, o que acontece na minha volta, eu me rendo a esse propósito. Sabe, queridos, nós estamos há anos dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, 20, 30, 40 anos, e a nossa vida não mudou nada.
E tu pensas ainda que isso é salvação? Ainda tu te enganas? Eu faço a pergunta. A gente está enganado ainda com isso? Isso é salvação, amado? Isso não é salvação, isso é perdição. E das piores. Converte a tua vida ao propósito de Cristo. É só Ele, é para Ele. Senão estamos perdendo tempo aqui. É muito bonitinho sentar numa igreja. Ela faz religiosos, o lugar é uma escola, olha, a melhor escola para gente religiosa é a igreja. Mas nós não somos igreja de gente religiosa. Nós queremos vidas transformadas. Deus me chamou para pregar o evangelho de vidas transformadas. De vidas que caminham de vitória em vitória. De vidas que fazem coisas novas a partir das coisas ruins. De pessoas que onde vão transformam os seus ambientes. De pessoas que onde vão exalam o perfume de Cristo, aunque para o mundo sejamos a escória. Esse é o evangelho que Deus me chamou para pregar. Que o Senhor toque o teu coração nessa noite. Rende ao propósito. Te rende. Levanta as tuas mãos assim para o céu. Tu que estás disposto a essa transformação. Assim, realmente está, amado, hein? Não levanta porque a pastora está mandando, porque isso para mim, para mim isso não significa absolutamente nada. Eu sou hoje só um canal de Cristo. Um canal do Espírito falando a tua vida. E vou dizer algo. Tem alguns aqui que Deus está dando as últimas oportunidades. Tem pessoas aqui nesse recinto que Deus está dando a última oportunidade. Te rende em nome de Jesus. Seja obediente. Seja obediente em nome de Cristo Jesus. Tenha temor do Senhor. Que haja temor do Senhor no teu coração. Oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito de Deus. O Espírito fala nessa noite. Tenha temor, amado. Com Deus não se brinca. Deus não é um Deus que nós fazemos o que queremos. Deus é um Deus a quem nós precisamos temê-lo, porque Ele é o dono. Ele é o rei, o dono do universo. Quem somos nós para dizer a Deus o que Ele tem que fazer com a gente? É Ele que tem que nos dizer, vai por aqui, vai por ali. É uma vida completamente rendida que nos dará uma vitória absoluta sobre todo o mal. Está doente? Está cheio de dodói? Renda a sua vida a Cristo. Verdadeiramente, a sua alma, um propósito, você vai ser curado em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todos aqueles irmãos que estão doentes, os que estão aqui e os que não estão aqui, Senhor. Você tem um parente doente, levante a sua mão em nome de Jesus. Vamos orar. Podemos baixar as nossas mãos, vamos orar especificamente por pessoas que estão atravessando o vale da doença. Você está doente, levanta a sua mão. Você tem um parente doente, também levanta a sua mão em nome de Jesus. Porque a doença vem para mostrar algo que está dentro da alma. Então você não vai orar para que Deus cure o corpo. Você vai orar para que Deus cure a alma. É ali onde Deus tem que mexer. É ali onde o Espírito Santo precisa mexer. É ali na alma que o Espírito... É no coração. É naquilo que está emanando o coração e que está adoecendo o corpo. É isso que Provérbios me diz. Sobre toda coisa guardada, guarda o teu coração, porque dele provém toda a vida. Ó Senhor, nós oramos por essas pessoas que estão doentes, para que teu Espírito as alcance e elas possam refletir na entrega das suas vidas a ti, Senhor, e ao teu propósito. Que elas possam entender que tu queres curá-las integralmente, não só o corpo, mas a alma principalmente, Senhor. Que tu queres tratar com as suas vidas. Que essa doença está vindo para tratar a vida, não para trazer morte.